Bom dia, hoje temos connosco a Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino. A partir deste momento está sob escuta o nosso programa de grande entrevista do Observador. Muito bem-vinda, é a primeira vez que vem ao Observador e que nos vem visitar. Eu começo por lhe perguntar um tema sobre investimento. Foi recentemente lançado o concurso internacional para a concessão do novo terminal Vasco da Gama e já disse que há várias empresas chinesas interessadas em participar. O interesse é mútuo, ou seja, Portugal está interessado que seja uma empresa chinesa a ficar com a concessão desse terminal, ou não? Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui convosco. Aliás, o espaço é fantástico. Esta nova decoração industrial que, de facto, é muito, muito interessante. E agradeço a sua primeira pergunta. De facto, nós estamos interessados em ter uma expansão da capacidade do sistema portuário português e nomeadamente em Sines, que é o nosso porto melhor posicionado e mais preparado para ter aumentos de carga. A preparação do concurso foi muito no sentido de salvaguardar a concorrência. Isto é, nós lançamos um concurso público internacional, ainda não está lançado, foi aprovado, foi autorizado. Assim que for publicado o decreto-lei será então lançado. Mas todo foi pelo menos anunciado. Claro. Sim, para o mundo em geral já foi lançado, é só uma questão jurídica que aguardamos a publicação do decreto-lei em Diário da República. Mas todo o concurso foi muito preparado para que todos pudessem concorrer em igualdade de circunstâncias. Isto é, nós temos indicadores, temos variáveis, temos todo o concurso, todas as propostas serão avaliadas e comparadas com base em indicadores muito objetivos e quantificáveis e que, portanto, põe os nossos concorrentes, e que nós desejamos que sejam vários, que sejam muitos, em igualdade de circunstâncias perante o concurso. E por isso nós temos várias manifestações de interesse de várias empresas, de vários países, e todas elas são bem-vindas. Eu perguntava-lhe porque os Estados Unidos sempre, através mesmo até do seu embaixador, mostraram-se sempre preocupados que as infraestruturas estratégicas de Portugal pudessem vir a ser entregues aos chineses. Falavam, obviamente, da REN, falavam daquela posição na EDP, falavam eventualmente do concurso das redes 5G. E até disse a vários jornalistas que os Estados Unidos, uma empresa dos Estados Unidos, poderia disputar essa concessão. Já houve manifestações de interesse de alguma empresa norte-americana ou isto foi só um bocadinho? Não, eu tive uma conversa, aliás tenho tido várias conversas, mas tive uma última conversa há relativamente pouco tempo, um pouco antes de ser o decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros, em que com o Sr. Embaixador Glass, Mr. Glass, em que precisamente lhe disse exatamente o que disse a si, é que todos os países e todas as propostas são bem-vindas e todas elas serão sujeitas ao mesmo quadro de avaliação. Temos todo o interesse em que existam propostas de vários países, até porque os países normalmente são diferentes nas suas abordagens e por isso nós teremos uma probabilidade de ter uma proposta ganhadora melhor. Temos todo o interesse em que existam empresas americanas a concorrer. Agora, se não concorrerem, não podem ganhar. Nem americanas, nem chinesas, ou qualquer outro país. Se não concorrerem, não podem ganhar. Compreendo que até ao momento ainda ninguém fez chegar a esse interesse. O que eu estava a falar também é do sinal, ou seja, as várias visitas de entidades portuguesas à China, a visita de ministros, ainda há pouco tempo teve cá o ministro das Relações Exteriores. Sim. Connosco em Portugal, o ministro chinês. Existe uma... E a própria iniciativa Belt and Road, existe aquela ideia de que os chineses estão mesmo interessados? Os chineses estão mesmo interessados, pelo menos manifestaram esse interesse, quer publicamente, quer em reuniões. Mas os americanos também manifestaram esse interesse. Nós tivemos ainda há relativamente pouco tempo uma visita de uma comitiva americana dos Estados Unidos, em que, no âmbito da FLAD, em que vários empresários manifestaram interesse em vários investimentos no nosso país, quer nos investimentos dos portos,
não especificamente relativamente a Sines, mas foi de uma abordagem geral, em que todos eles ficaram, de facto, muito agradados com as propostas, com os planos para Sines, mas também para Leixões, até para Lisboa. Enfim, eles ficaram muito agradados e disseram que estavam muito interessados em investir em Portugal. E por isso é uma manifestação de interesse. Só não concretizaram, talvez. Ainda não. Esperemos que venham a concretizar. Quais é que são os prazos para este processo, digamos assim? Nós, assim que o concurso for lançado, nós vamos dar 9 meses para a preparação das propostas. Ou seja, é lançado e passado 9 meses é o prazo para a apresentação das propostas e que depois serão avaliadas. Isto é, aquilo que se estima, uma vez que já existe avaliação de impacto ambiental. Nós nunca lançaríamos o concurso antes de haver uma avaliação de impacto ambiental. Existe uma declaração de impacto ambiental favorável da Agência Portuguesa do Ambiente e, portanto, estimamos que até ao final do próximo ano possa estar adjudicado. São processos longos, são de facto processos longos, precisamente para garantir a imparcialidade, para garantir que está salvaguardado o interesse público. Nós queremos um bom investimento, não é só o investimento, nós queremos um bom investimento, o que quer dizer que depois é uma infraestrutura que estará em funcionamento em 2020, até ao final de 2022. Falou há pouco de declaração de impacto ambiental. Tenho que lhe perguntar pelo processo do Barreiro. Em dezembro disse que o concurso estaria pronto para avançar, ou estaria pronto para ser lançado dentro de poucos meses. Sim. Há menos pressão para este projeto avançar? O que é que se passa? Está parado? O que se passa é que, de facto, foi entregue o estudo de impacto ambiental, foi elaborado, decorreu o processo de avaliação de impacto ambiental, mas as autoridades ambientais consideraram que o projeto, tal como estava, tinha danos para a qualidade da água junto ao Barreiro. Portanto, o principal senão do projeto era precisamente sobre a qualidade da água. E, portanto, pediram clarificações em relação a algumas coisas? Exatamente. Tal como fizeram com o aeroporto de Montijo. Sim. Enfim, não conheço bem a parte administrativa do processo do Montijo, mas era um pouco mais além disso. Nós retirámos o processo da Agência Portuguesa do Ambiente e neste momento o projeto está a ser todo revisto, quer na sua dimensão, quer na profundidade que foi colocada no projeto que foi para a APA. Estava uma profundidade de menos 16. A profundidade de menos 16 implica, de facto, mexer nos fundos que podem estar contaminados e isso, de facto, pode prejudicar a qualidade da água. No entanto, estão os engenheiros agora a analisar se é possível, se justifica o Porto com uma menor profundidade. Porque se nós passarmos de menos 16 para menos 14 ou para menos 12, eu chamo a atenção que alguns dos terminais de Lisboa têm uma profundidade de menos 12 e, portanto, não é a fazer algo que não seja utilizável, será com certeza, mas diminuindo a profundidade e diminuindo o tamanho do terrapleno se torna muito menos impactante e se as autoridades ambientais já consideram que está dentro dos padrões que têm que ser respeitados, obviamente. Nesta fase está lançada a ampliação do Terminal 21 em Sines? Sim. Estão lançadas as bases para o concurso do Vasco da Gama. Exatamente. Alargou a concessão do terminal de Alcântara. Exatamente. 120... Falta Barreiro. Era a sua prioridade no início desta legislatura e ainda não avançou. Não era a minha prioridade. Era de facto uma das matérias. Eu devo dizer que as prioridades expressas nas orientações estratégicas para aumento da competitividade portuária em Portugal, nos portos do continente, os portos comerciais, eram fazer um novo terminal, ampliar os terminais em Leixões, era ampliar a capacidade também de contentores em Lisboa,
era aumentar a possibilidade de, em Setúbal, entrarem navios maiores, porque, acompanhando o mercado internacional, e era, acima de tudo, enfim, como aquilo que era mais visível e mais necessário, Sines. Neste momento, aquilo que em Lisboa conseguiu-se um aumento forte da capacidade de movimentação de contentores através da Lisconte, com uma coisa que me parece muito relevante, que é sem aumentar o terrapleno, mas aumentando sim a produtividade dos equipamentos, que eram são muito antigos e portanto já não têm níveis de produtividade capazes, e esse investimento de 122 milhões de euros que já vai ser feito em Alcântara, são mais de 90 milhões de euros, são em novos equipamentos, novas gruas, e isto permite fazer rodar mais o terminal, ou seja, tornamos o terminal com maior capacidade, sem aumentar efetivamente a área ocupada. Deixa-me puxar o barco de novo ali para a margem sul. O PS que suscitou a terceira travessia do Tejo entre Chelas e o Barreiro. Isto volta a ser uma prioridade. Concorda com esta nova travessia? Acha que isto pode ser benéfico ou pode ser essencial para o sucesso do terminal do Barreiro? Não necessariamente para o terminal do Barreiro, mas para o modelo de desenvolvimento da margem sul e toda a área metropolitana, com certeza. E para o TGV é uma nova oportunidade? É que em 2012 disse que o fim do TGV era um profundo retrocesso para a economia portuguesa. Acho que sim, mas deixe-me só dizer uma coisa. Eu defendo uma ponte ferroviária. Que feche, que tenha a possibilidade... Era isso que eu lhe ia perguntar, exatamente. Se esta terceira travessia se defende que deve ser uma ponte com capacidade para alta velocidade. Repare, a alta velocidade sempre foi discutida no calor das lutas políticas, muito na sua perspectiva política e não na sua perspectiva da mobilidade. Mas por isso lhe pergunto assim, que é engenheiro e que teve com esse processo desde o início. Exatamente, a minha especialidade são os transportes, quer em termos académicos, quer em termos profissionais. Eu julgo que se confundiu algo que poderia ser megalómano ou de luxo com uma coisa que é o aumento inevitável. É como se nós disséssemos assim, bom, então vamos construir uma autoestrada. A autoestrada é para 120 km por hora, ou é para 50, para 60, ou é para 180. Eu devo dizer que as nossas autoestradas são todas elas projetadas para poder circular até 180, 200 km por hora. A velocidade que se pratica já depende do automóvel e do condutor, e os limites máximos também dependem do regulador. E por isso, mas a evolução normal... um carro, antes um bom carro andava a 80, depois passado umas décadas passou a ser um bom carro andar a 100 e qualquer coisa. Neste momento um bom carro, se não fosse o limite da velocidade imposto pelo regulamento, andaria a mais de 200. Portanto, o que eu digo é o seguinte: a evolução normal do transporte ferroviário por essa Europa fora, basta ir à nossa vizinha Espanha, é no sentido de aumentar cada vez mais a velocidade a que circulam os comboios. E aquilo que se considera a velocidade de alta velocidade é nas mercadorias a 120 km por hora. E nos passageiros 250 km por hora. E daí para cima. E daí para cima. Ora, nós, na linha do norte, os nossos comboios já andam podem dar 220 km por hora. Ou seja, a única coisa que se está a falar, fala-se pomposamente em rede ferroviária de alta velocidade, mas é uma rede ferroviária do século XXI. Não é nada que não esteja a ser feito. Ou seja, cada vez que na Europa é recuperada, é mantida, é reformulada, é requalificada uma linha ferroviária, já se requalifica para que a velocidade praticada seja maior, para adaptar aos comboios dos nossos tempos. Deixe-me só incidir então, defende então que deve existir um regresso a esse projeto, como sendo um projeto essencial para a economia, a partir de Sines e ligando Lisboa a Madrid. Eu acho que todos os troços que forem sendo requalificados já devem ser requalificados tendo em conta as exigências técnicas, físicas,
para que os comboios poderem dar a maior velocidade. Neste momento, julgo que não existem condições para, até financeiras, para se avançar com um projeto desse, porque esse projeto era muito financiado pelos fundos europeus, a percentagem dos fundos nacionais era diminuta. Neste momento perdemos essa oportunidade, e como perdemos essa oportunidade, eu julgo que aquilo que se deve fazer, quando se requalifica um troço, deve-se pôr com as características técnicas exigidas para que possam entrar aqui na nossa rede comboios vindos de Espanha que circulam a maior velocidade, ou nós próprios, quando começarmos a recuperar a nossa frota, em que comecemos a comprar mais comboios, também os possamos comprar. Evidentemente que não se justifica para os suburbanos de Lisboa ou os suburbanos do Porto comprar comboios que circulem a velocidades mais elevadas. Estes comboios destinam-se a ligações de longo curso e que possam colocar Lisboa e Porto a uma distância muito pequena, Lisboa-Algarve, uma distância de tempo também muito pequena, e que daqui para Madrid, que é uma ligação que é muito utilizada pelos nossos empresários, possa constituir pela ferrovia uma alternativa também ao avião. Por outro lado, relativamente a Sines, evidentemente que temos que concluir a requalificação da ligação ferroviária entre Sines, que existe, mas existem troços que têm que ser requalificados para terem maior capacidade e maior velocidade, quer na ligação ao norte do país, ao norte, a Lisboa, e ao resto do país, quer na sua ligação à Espanha, que é um mercado muito interessante para os nossos portos. Eu ia passar a uma questão que é a terceira fase de expansão do Terminal 21. Foi assinado recentemente, prevê um investimento grande, mas a minha pergunta não é necessariamente sobre isso. Este acordo seria possível se o sindicato mais combativo dos estivadores, o SIAL, dominasse o trabalho portuário também em Sines, onde também, além dos outros portos onde tem um impacto mais forte? Eu julgo que os sindicatos são todos combativos. Há uns mais do que outros. Há uns mais do que outros, sim senhor, mas neste momento também existe um problema com o Sindicato 21, no Terminal 21. Foi uma das condições para isso estar resolvido, para se assinar este acordo. Não, é uma questão que ainda não está 100% resolvida, mas que naturalmente condiciona o acordo. Claro que condiciona o acordo, ainda que tem existido ao longo dos anos, de facto, um grande sentido de projeto comum entre a concessionária e os trabalhadores. Nós temos... Em Sines. A se referir especificamente a Sines. A referir especificamente em Sines, e de facto há um trabalho conjunto que tem sido feito. Às vezes não concordam, e por isso é normal que existem dois lados, os trabalhadores e os empregadores, e portanto é natural que por vezes não concordem, e por vezes existem algumas greves. Nunca são greves totais, e portanto permitem continuar a elaborar o Porto de Sines na consciência que existe por parte dos dirigentes sindicais e acima de tudo de todos os trabalhadores, da importância que tem e das condições que tem, e que por força desse acompanhamento de ambas as partes relativamente ao crescimento do Terminal 21, por força dessa tomada de consciência dessa matéria, têm sido negociadas condições laborais também mais favoráveis aos trabalhadores do que porventura noutros terminais. O Terminal 21 teve duas greves desde 2012. Mas esse cenário não tem nada a ver com os outros portos e com os outros sindicatos. É verdade, assim. Não, porque não existe paralisação. A que é que se deve esta maior paz social em Sines? Quer dizer, é uma especialista nesta área, já negociou com os vários sindicatos. A que é que se deve esta maior acalmia em Sines? Eu acho que, por um lado, é uma concessão que é mais recente do que a maior parte das concessões que existem no resto do país, porque o resto do país ainda são concessões que foram convoluções de licenças anteriores que existiam, e portanto não existe uma atualização como foi feita efetivamente no Terminal 21, que é um terminal à escala do tempo dos portos. São terminais muito mais recentes. É um terminal que
ainda não tem 20 anos, e enquanto os outros são portos, são terminais que são mais antigos, em que se foram estabelecendo hábitos, quer de um lado, quer do outro, e que, portanto, porventura, ainda não estarão as relações sociais tão profissionalizadas como noutros portos. Mas começam a estar, até, aliás, por força da legislação laboral que temos, também temos que ir a se afinando. Mas, de facto, é um porto Sines é um porto mais novo, é um porto que se estava a afirmar, é um porto que passou dos 50 mil, dos 20 mil, um bocadinho menos, 19 mil e tal, teus, que são unidades de contentores, para 1.750.000 no final, em 2018. Portanto, é um porto que se afirmou e, ao mesmo tempo que se afirmava, também se iam procurando soluções, inclusive para as relações laborais, e isso conseguiu-se com algum sucesso, ainda que neste momento também esteja a ser renegociado o contrato. Mas há uma diferença. As pessoas que comentam, já vezes os cidadãos que mandam, os leitores que mandam comentários para as notícias relacionadas com greve nos portos, etc., dizem muitas vezes, eu não sei se justamente ou não, que o Porto de Sines é aquele onde sentem que o Estado, ou as instituições, ou os portos não estão nas mãos, não estão cativos, digamos assim, de alguns interesses corporativos por parte de alguns sindicatos, nomeadamente dos estivadores. Pois, eu não tenho essa visão sobre as relações laborais nem sobre o papel dos sindicatos. Eu acho que os sindicatos, enfim, quando os associados entendem que tem uma coisa a reclamar, reclamam. Tem que haver também algum bom senso, e tem havido bom senso por parte do Sindicato 21 relativamente àquilo que são os meios de luta e àquilo que é o aproveitar de algumas oportunidades para reivindicar melhores direitos. Às vezes, também, como foi o caso de Setúbal, tivemos uma situação em que explodiu. Foi uma situação que explodiu, porque efetivamente havia uma elevadíssima precariedade relativamente aos contratos com os estivadores. Não se admitia, normalmente existe sempre uma percentagem de pessoas que são eventuais, porque não são sempre necessárias, porque os portos têm picos, mas a razoabilidade aponta, em termos assim como valor indicativo a nível europeu, temos 2/3, 1/3, ou seja, 2/3 de pessoas em permanência, que são pessoas do quadro, como nós às vezes dizemos, ou seja, com um contrato de trabalho por tempo indeterminado, e depois 1/3 de pessoas de facto eventuais que vão sendo contratadas em função das necessidades específicas de determinado período. Agora, em Setúbal, aquilo que existia é que é 10%, um bocadinho menos de 10% de pessoas que não que estavam no quadro, e as outras pessoas estavam precárias, pessoas que já trabalhavam no Porto de uma forma regular há décadas. Quando lhe estava a perguntar, peço desculpa de interromper, não estava a perguntar só pela parte da lei do trabalho portuário, que aliás nós podemos abordar de seguida, mas na altura, em dezembro, quando a crise, digamos, da greve do Porto de Setúbal estava resolvida, disse que as entidades do trabalho e do mar estavam a analisar práticas discriminatórias praticadas por sindicatos de estivadores nos portos. A que conclusões é que chegou esta análise que estas entidades fizeram sobre estas práticas discriminatórias? Existem, não existem? Até agora não se conseguiu, de facto, quer as administrações portuárias, quer a Autoridade do Trabalho, ainda não conseguiram encontrar nenhuma prática discriminatória relativamente a isto. Existem agora algumas, julgo que o sindicato pôs algumas ações em tribunal, e espera-se, aguarda-se que exista. O próprio sindicato pôs ações em tribunal contra alguns dos seus... Contra os seus empregadores, que são empresas privadas. Isto é. Ok. Portanto, as práticas discriminatórias que se está a referir podem ser está a falar dos empresários para com os trabalhadores e não dos trabalhadores no acesso à profissão. Exatamente, é isso mesmo. Exatamente, ou seja, mas aqui temos que salvaguardar o seguinte: o empregador não é o Estado, certo, são empresas de trabalho portuário, exatamente. E aquilo que havia uma queixa era que
os trabalhadores seriam discriminados ou tratados de uma forma discriminada em razão do sindicato onde estariam filiados. Isto é, que se as pessoas fossem de um determinado sindicato, não eram contratadas. Se fossem de outro sindicato, eram contratadas mais vezes. E que também o valor de remuneração seria diferente em função do sindicato onde o trabalhador estaria. Isso não existe, por exemplo, em Sines. Não existe. Sines não tem uma indicação existe. para barrar a entrada. Não. Okay. Eu estava também a perguntar pelo outro lado. Tanto quanto eu sei, obviamente. Estava a perguntar pelo outro lado também, se na forma como os próprios sindicatos condicionam a entrada de novas pessoas na profissão, como pressionam trabalhadores a aderir ou não aderir a alguns sindicatos, ou como elaboram as escalas e na forma como permitem que alguns trabalhadores trabalhem mais horas ou outros trabalhem menos horas e, portanto, condicionando um bocadinho as suas ações. Desse ponto de vista, está tudo normal, está tudo claro, não há nenhuma prática, nenhum indício de crime ou algum indício de irregularidades nesse campo. Como lhe digo, nós, quando existe alguma queixa nessa... Ou como organizam greves. Assim, ou na forma como organizam greves, já agora. Como lhe digo, que quer num sentido, quer no outro, houve várias queixas, houve várias pessoas que se manifestaram, que diziam, que eram obrigadas a fazer greve, ou que, aliás... Nós recebemos relatos de pessoas sim, que foram agredidas e cujos carros foram vandalizados a conta disso. Exatamente. Porque furaram a greve, digamos assim. Exatamente. Houve várias queixas nesse sentido. Todas as queixas foram analisadas. Peço desculpa, nem sequer furaram a greve, assinaram um contrato. As pessoas que assinaram um contrato tiveram carros vandalizados. Foi esse o ponto, peço desculpa. É verdade, houve queixas nesse sentido e nós fizemos aquilo que tínhamos que fazer, que era umas das queixas fizemos à autoridade para o trabalho, outro tipo de queixas, nomeadamente a vandalização de viaturas. Certo, essa vai para o Ministério Público. Exatamente, fizemos a queixa à polícia e seguiu os seus trâmites. Agora, o que é facto é que até hoje também ainda não se comprovaram, seja de qual for a natureza da queixa, até hoje ainda não houve comprovativos de que de facto que houvesse relação, que os carros foram vandalizados, foram. Mas até hoje ainda não se provou que foram vandalizados por pessoas ligadas à greve e muito menos por pessoas ligadas a este ou aquele sindicato. Ou trabalhadores de empresas de trabalho portuário cujos carros levaram com pedras em cima quando passavam em via, etc. É verdade. Vê algumas semelhanças entre a forma de atuação dos sindicatos dos estivadores com esta recente dos caministas de matérias perigosas? Não vejo nenhuma relação. Na forma como se organizam, de forma um bocadinho independente das centrais sindicais? Não, sempre foram. Os sindicatos ligados à estiva nunca estiveram filiados, tanto quanto eu me lembro, enfim, nas minhas memórias de 20 anos, ou 30 anos de setor, não me lembro dos sindicatos ligados à estiva estarem filiados nas centrais sindicais. Exato. Aliás, como é muito típico também no setor, por exemplo, do ferroviário, enfim, que existe... E agora nos caministas. Por isso eu agora lhe perguntava sobre isso. Mas aquilo que eu gostaria de dizer é que, tirando uma ou outra exceção em que houve uma extremização de comportamentos, nunca as greves foram desproporcionais ao que estava em causa e estava a ser discutido. Isto é... Acha que este é o caso dos caministas agora? Porventura. Está a ser desproporcional. Eu não gostaria de dar uma opinião definitiva sobre isso, até porque eu julgo que as pessoas só podem dar, principalmente os ministros, só podem dar opinião sobre os assuntos, só devem dar opinião sobre os assuntos que acompanham diretamente e, portanto, pode haver algumas questões que eu não estou por dentro. Agora, evidentemente que nós temos na perspectiva de ter uma greve que pode parar o país, que pode prejudicar gravemente alguns setores económicos e, portanto, não sei que se será proporcional. Enfim, mas, como digo, não conheço o dossiê a fundo para que possa avaliar se é proporcional ou não é proporcional. Eu perguntava-lhe em tese porque há poucos ministros que tenham negociado com entidades sindicais capazes de paralisar a economia de tal forma como, neste caso,
o ministro Pedro Nuno Santos, que está a liderar Exatamente, e está a fazer tanto quanto eu sei, tudo o que e pode. E a ministra do Mar que teve que lidar com uma paralisação de Porto de Setúbal e neste caso com possível paragem de produção, com real paragem de produção da Auto Europa, portanto, com capacidade para afetar em pontos percentuais inteiros as exportações portuguesas. Portanto, por isso eu lhe perguntava se... Aí, quer dizer, houve a capacidade, de facto, de haver... de se conseguir encontrar um ponto de equilíbrio e que permitiu que, de facto, a Auto Europa separou a sua produção, não foi por causa deste assunto, por causa da greve. Aliás, quando parou já a greve estava resolvida e sempre foram colocadas à Auto Europa outras soluções para escoar os seus produtos. Mas provocou danos essa greve, como é normal que as greves provoquem danos. Agora, o que eu queria dizer é que há coisas que são desproporcionais, ou seja, a capacidade reivindicativa não deve também exceder um determinado limite, sob pena também de estarmos a prejudicar toda uma população e toda uma economia relativamente a isso. Por isso eu lhe perguntava, na sequência também das palavras do Ministro da Economia, Pedro Cisa Viana, se acha que a democracia portuguesa já está madura o suficiente para poder equacionar, ou pelo menos discutir, uma reformulação da lei da greve. Não tenho conhecimento sobre o assunto suficiente para dizer isso ou o seu contrário. Acho que tem que haver muito bom senso de todas as partes quando estamos perante uma greve destas. Eu julgo que da parte do Governo tem havido esse bom senso, tem havido a capacidade de acompanhamento, até porque, como sabe, o Governo não está nem do lado dos patrões, nem do lado dos trabalhadores, porque não são funcionários do Estado. E, portanto, não é parte no conflito, mas, apesar de não ser parte do conflito, este Governo tem apoiado, assim como fizemos, como a mesma coisa que fizemos para os estivadores, tem apoiado, tem tudo feito para que exista a resolução deste conflito. Porque é um conflito que é muito gravoso, em que se estima que os seus impactos sejam muito gravosos, e por isso que seria muito bom que todos reponderassem as suas posições, quer os trabalhadores, quer os empregadores, por forma a que não sujeitar nem o país, nem os portugueses a este género de efeitos que se estimam que, de facto, sejam gravíssimos. Eu julgo que nós os portugueses somos pessoas com bom senso. E ainda não, eu sou uma pessoa de fé e, portanto, tenho muita esperança que tenhamos a arte de ultrapassar este conflito antes dele acontecer. Até segunda-feira. Vou passar para o tema da pesca da sardinha, um tema que é tão querido dos portugueses. Neste caso, não a pesca, mas pelo menos essa parte da sardinha. O limite anual de capturas deste ano é de 10.800 toneladas, salvo erro. E estamos a falar de menos 10% do que era em 2018. Não, 10% do que era em 2008. Que era 101.000 toneladas. Isto diz-nos que a apanha da sardinha está a morrer? Não. Em Portugal ou em Espanha? Não diz, pelo contrário. Nós temos, precisamente para que a pesca da sardinha não morra nem este ano, nem para o ano, nem nos períodos da nossa vida, é que foi reforçado o acompanhamento científico da evolução do estoque. É, de facto, a maior parte das espécies na Europa estão em crise, estão de facto em crise, estão abaixo estamos abaixo do rendimento mínimo sustentável, que é uma medida para avaliar o estado do estoque, e em que a biomassa, que é a quantidade do peixe, tem vindo a diminuir em muitas espécies. Para ter uma ideia, no início desta legislatura, portanto, há menos de 4 anos, nós tínhamos de biomassa, nós estávamos abaixo das 150.000, há 20 anos estava acima das 300.000. Portanto, para ter uma ideia do que decresceu agora. Isto não é resultado. Da apanha excessiva. Não é de todo. Pode haver excessos aqui ou lá, que são, enfim, uns são apanhados, outros não, mas... O meu ponto nem era esse. O meu ponto era se a apanha da sardinha, como Portugal a conhecia, vai acabar e a sardinha vai se transformar num petisco em vez de ser um alimento. Não, nós temos esperança que não. Nós temos o meu secretário de Estado, o secretário de Estado das Pescas, o José Apolinar, tem feito um trabalho excelente de coordenação permanente com
os representantes dos pescadores, as associações, os armadores, os pescadores, tudo tem feito um acompanhamento de facto fantástico, e muitas das medidas de gestão que têm sido implementadas, aliás todas, têm sido em concertação. E com aquilo que foi feito, ou seja, reduzir o período para a apanha, de fazer paragens obrigatórias aos fins de semana e às quartas-feiras, nós agora tivemos uma boa surpresa no cruzeiro de verão, que foi feito pelo IPMA, porque na realidade o estoque tinha crescido. Ou seja, eu tenho uma esperança de que este seja um momento de viragem em que veio a diminuir e neste momento cresceu. E não só cresceu o total da biomassa, como também cresceram os pequeninos. O recrutamento, os juvenis, exatamente, são os pequeninos, e isso é até bem mais importante do que a quantidade da biomassa. E por isso, isso já permitiu que este ano houvesse, aquilo que se estima é que o crescimento da biomassa tenha ficado um bocadinho acima dos 24%, que nós arredondámos, enfim, que arredondámos e fizemos um aumento de 25,4%, 25%. Que corresponde a mais 1.800 toneladas. Isto tem que ser sustentado ao longo de quantos anos para podermos dizer que a situação infletiu? A sardinha, como os peixes todos, têm ciclos, uns maiores, outros mais pequenos. O ciclo da sardinha são 2, 3 anos. E, portanto, nós, pelo menos mais 3 anos, teremos que andar a acompanhar o estoque da sardinha. Pelo menos agora eu tenho uma perspectiva talvez um pouco mais exigente do que essa, pelo menos 3 anos, que é os nossos estoques-chave têm que ser permanentemente acompanhados. Isto é, a sardinha ou o biqueirão ou enfim, qualquer outra espécie que seja muito usada em Portugal e muito pescada em Portugal tem que ser sistematicamente acompanhada. Portanto, os cruzeiros científicos têm que continuar a existir e, portanto, pelo menos 2 vezes por ano, coisa que não era feita. E, portanto, o ICES, que é o organismo europeu, tinha assim, mas não era bem uma informação fidedigna, científica. Era assim um palpite científico. Se estava a crescer, se não estava a crescer. Mas tem que haver 2 cruzeiros por ano. E não é sobre a sardinha. Nós temos que, de facto, encontrar capacidade orçamental de fazer de outras espécies e de acompanhar todas as nossas espécies. É fundamental. Num período como este, de alterações climáticas, em que as espécies estão a migrar, as espécies que existiam aqui estão a migrar mais para norte, porque as nossas águas, todo o mundo, todo o oceano, a temperatura está a aumentar e as espécies procuram a sua temperatura habitual. A temperatura que tem a ver com a sua espécie e, portanto, vão mais para norte. E existe neste momento uma grande, se porventura, mais fartura de sardinha na costa francesa do que aquela que existe aqui em Portugal. Graças a Deus isto está a melhorar, graças a Deus e às restrições que foram feitas. Graças a Deus e aos homens, digamos. Exatamente, assim. E aos pescadores, acima de tudo aos pescadores, está aparentemente a inverter. E isso é muito bom. Deixa-me passar para outro capítulo. Vimos recentemente um dos ministros mais experientes deste governo, Vieira da Silva, a anunciar que ia dar lugar aos novos, digamos assim. Diz que não vai integrar um próximo governo que se o convidar. Não o disse assim, mas indicou que não faria parte do próximo governo. Vê-se a aceitar mais uma legislatura se a convidarem? Ou ainda tem assim tanta coisa para fazer que queira concluir? Eu sei que, enfim, não me está a chamar velha, espero eu. Mas não, estou a chamá-la experiente, que é uma coisa completamente diferente. Eu tenho 57 anos. Portanto, pelo menos terei uma vida, enfim, espero eu ter mais. Mas não nega que é das ministras mais experientes deste governo. É verdade, comecei a trabalhar muito novinha, sabe? Certo. Eu comecei a trabalhar com 17 anos e, portanto, trabalho há 40. Isso dá uma experiência que outros que não tenham essa experiência. Com a idade da reforma ainda faltam 26. Ainda me faltam 26 e 5 meses. Portanto, enfim, eu não tenho intenção de trabalhar até enquanto tiver discernimento para isso. Aliás, uma das minhas amigas, que é das pessoas que eu tenho mais admiração em termos profissionais, vai fazer 75 anos e continua a ser das melhores dirigentes, enfim, que nós temos.
e eu espero que secundar esse exemplo. Está a falar da Lídia Sequeira? Estou a falar da Lídia Sequeira. A Lídia Sequeira. Não sei porque, mas levei-me à cabeça que estava a falar da Lídia Sequeira. É uma mulher fantástica, que continua com uma garra. Quando falou em experiência e pessoas que estão na área dos esportes. Enfim, é uma das pessoas que eu admiro muito. Há outras, mas eu admiro muito essa senhora pela sua capacidade. Por falar nisso, chegou a explicar cabalmente aquela questão da nomeação dela para a presidência dos Portos de Lisboa, Setúbal e... Eu acho que é evidente... Quando ela era sócia da sua empresa. É, porque nós fizemos uma empresa que basicamente fazia uma revista, que era a chamada Revista Claça do Mar. Eu sei. Cada uma de nós tem 5% da empresa. Certo, pelas regras não chega bem, nem sequer é o caso, porque aí teriam de ser familiares a possuir mais de 10%, ter mais de 10%. Exatamente. Mas não há aí uma incompatibilidade. Não há incompatibilidade nenhuma. Repare uma coisa. Eu falo absolutamente a sério. Se não há aí mesmo uma... Não há conflito ético por ter uma sócia, nomeá-la para cargos de dirigente público. Eu convidei a doutora Lídia Sequeira a fazer... Desafiei a ter este projeto em comum, em que nós fazíamos uma revista que é a Claça do Mar, que foi das primeiras revistas, não sei se, acho que não existe nenhuma ainda do mesmo género, em que nós não dávamos notícias, nós fazíamos casos de estudo, em que abordávamos a aquacultura, os portos, a biotecnologia marítima, tudo isso, em que não recebemos um cêntimo. Nunca recebemos um cêntimo. Esses estudos eram o que justificava a atividade económica da empresa, da Transnetwork, que era exatamente isso. Sim. Transnetwork, que era precisamente estudos, etc. Havia outras pessoas que faziam isso. Agora, a doutora Lídia Sequeira, a única coisa que estava ligada naquela empresa, de facto, era a revista. Aliás, como eu criei a empresa, mas depois rapidamente passei a ter outro tipo de atividade e, portanto, incompatível em termos de ter tempo para isso. E, portanto, uma pessoa que nunca recebeu um cêntimo, que eu pedi para ela participar na revista pela experiência que ela tinha e pela capacidade de termos uma revista melhor, que era uma revista que divulgou o melhor que existia e que a revista não era rentável. A revista não era rentável, nem nós vendíamos a revista, nós oferecíamos a revista. E oferecíamos, e até foi utilizada muito para trabalhos científicos, era de divulgarmos a Estratégia Nacional para o Mar com o governo anterior, porque não chegou ao grande público e nós entendemos que devíamos divulgar. Ou seja, não existe aqui nenhuma incompatibilidade. Existe uma partilha do interesse que é comum, que é relativamente ao mar, e que nós entendemos dar o nosso esforço de trabalho gratuito, e que a doutora Lídia entendeu dar um esforço gratuito desse trabalho, assim como há outras pessoas que também trabalharam na revista. O nosso trabalho na revista era fazer artigos, fazer casos de estudo. Era isso que nós fazíamos. Nós escrevíamos a opinião. Há pouco estava a falar de que, enfim, que a Lídia Sequeira podia ser, mas não é família, digamos assim. Não é família. Mas eu gostava que fosse, atenção. Mas teria muito orgulho. A Ana Paula Vitorino e o ministro Eduardo Cabrita constituem um dos casos familiares, de relações familiares neste governo. É verdade. Algumas das maiores empresas, nós somos na área de economia, proíbem relações familiares no mesmo departamento ou no próprio Conselho de Administração. Sim. Este tipo de regras devia existir também no governo, ou não? Olha, é assim, eu vou... Não fazem sentido no governo, o Conselho de Ministros é o board, digamos assim, é o Conselho de Administração de uma grandíssima empresa. Saber qual de nós os dois é que queriam despedir, não é? Enfim, eu gostava de saber se chegar a esse ponto no próximo governo, qual dos dois é que fica? Se chegar a esse ponto, eu não quererei fazer parte de um governo em que discrimina as pessoas dessa natureza, dessa maneira. Eu e o Eduardo temos carreiras completamente distintas, autónomas, que construímos ao longo de uma vida, e eu tenho muita pena só de ter partilhado metade da minha vida com o Eduardo, mas que só começou, enfim, há relativamente há pouco mais, há uma década e meia. E, portanto, até aí eu construí a minha vida sem o Eduardo. Tenho muita pena, porque eu gostava de ter de facto, ter há mais anos esta minha relação de amor e de estabilidade com o Eduardo. Agora, é assim, quem nos conhece
não confunde os nossos percursos políticos nem profissionais. E quem não nos conhece nem imagina que só passaram a saber que nós vivíamos um com o outro depois de começarem a sair as notícias. E porquê? Porque nós sempre mantivemos uma independência muito grande. Eu tenho carreira académica no Instituto Superior Técnico, o Eduardo teve carreira académica já há uns anos na Faculdade de Direito de Lisboa. Eu construí a minha vida na engenharia, no urbanismo, no setor portuário, a minha vida profissional. Ele construiu a vida dele na área das autarquias, da administração pública, da administração interna, e foi um acaso feliz encontrar-nos na vida. Mas eu nem estava a falar do percurso, peço desculpa estar a interrompê-la, mas não há um conflito quando lealdades familiares dentro de um Conselho de Ministros não deviam existir? Não se coloca. Não se coloca esse tipo de coisas. Nem em votação. Assim, eu nunca estive dentro de um Conselho de Ministros. As coisas e a são maior parte todas dos cidadãos. Por consenso. São todas aprovadas por consenso. E eu estou convencida que o Eduardo não é ministro por ser meu marido. Não era isso que eu estava a perguntar. Eu estava a perguntar se não passa pela cabeça de nenhum dos outros ministros, quando a Ministra do Mar vota uma questão relacionada com a administração interna, que não há uma pontinha de lealdade lá a influenciar aquele voto. Eu presumo que alguém possa colocar. Alguém diga logo assim, pelo menos um dos votos, o ministro Eduardo Cabrita vai contar. Não é assim, que as votações não são feitas assim. E além disso, isso também é não nos conhecerem, porque quer eu, quer o Eduardo, temos. A maior crítica do Eduardo sou eu. Isso eu faço porque gosto dele. Aliás, eu acho que a obrigação que nós temos relativamente aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, aos nossos colegas, é sermos críticos, não é dar palmadinhas nas costas, não dizer assim, pá, és fantástico. O que é que lhe disse nesse caso das golas inflamatórias? Eu ia dizer as golas inflamatórias, mas não, são as golas inflamáveis. E eu perguntei se tinha alguma avaliação técnica relativamente a essa matéria e ele disse que já tinha pedido. E que isso estava no programa de concurso e depois pediu, e de facto uma das coisas que o professor Xavier Viegas, como é que se chama, o professor de Coimbra, fez uma série de testes em relação às golas. Testes, e também se nós olharmos bem para as imagens que passam, se puser, seja de algodão, seja aquilo que for, se puser um isqueiro, puser esticar o paninho e puser um isqueiro por baixo, ela queima. A verdadeira questão das golas, elas são inflamáveis não pelo material e não são inflamáveis pela forma como foi adjudicado, pelo preço que foi pago, pela forma. Isso eu não sei. Eu só lhe estava a perguntar se nesses momentos de, não digo de autocrítica, mas de crítica do companheiro, não lhe terá dito, olha, isto foi mal gerido. Eduardo, geriste isto mal. Que o Eduardo, que tal e qual como espero que todos os outros colegas, que aquilo que façam, seja do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, do ponto de vista ético, bem construído, e até agora não tenho razão nenhuma para achar que quer o Eduardo, quer os outros colegas tenham praticado atos ilegais ou pouco pensados, ou pouco refletidos. Eu chamo a atenção que nós todos, precisamente porque já somos experientes, porque já não temos 20 anos em que há umas coisas que são permitidas, mas de acordo com os meus 57 anos, eu sei perfeitamente que aquilo que se passa num período normal é diferente daquilo que se passa num período pré-eleitoral. Eu acho que nós todos devemos exercer a crítica, mas também nós todos devemos ter a humildade de ouvir as justificações. E as justificações que o Eduardo foi dando como colega do governo e como pessoa com que eu partilho a minha vida, foram sempre suficientes para eu achar que as decisões tivessem sido. Mas é precisamente aí que eu entro. Acho que se não tivesse uma relação de 15 anos, teria a mesma visão perante as explicações de um colega de governo no Conselho de Ministros do que teve desta vez. Eu sei que é difícil a pessoa estar a pôr esse cenário hipotético. Não acha que essa relação comum faz com que a pessoa desculpe muito mais, seja muito menos crítico? Deixa-me brincar um bocadinho. O Eduardo... Já não temos muito tempo, mas pode brincar. O Eduardo tem com o António uma relação mais longa do que aquela que eu tenho com ambos.
com António Costa. Certo, certo. Eu assumi que era esse. Assim como eu tenho uma relação, por exemplo, com o João Pedro Matos Fernandes, mais longa do que aquela que eu tenho com... Até dos tempos da universidade. Exatamente. Portanto, conhecemos há muitos anos, somos amigos há muitos anos, quase há 30 anos que somos amigos, e, portanto, existem cumplicidades que muitas vezes facilitam as coisas. Nunca são obstáculo, facilitam sempre. Exatamente. Eu devo dizer que os ministérios com quem trabalho mais, por força desta transversalidade do mar, e é um dos encantos do mar, é com o Ministério do Ambiente, com o Ministério da Defesa Nacional, até às vezes com o Ministério da Cultura. Existe o Ministério dos Negócios Estrangeiros, muito, por causa das relações internacionais a nível, e da centralidade do oceano na política internacional, e com o Ministério das Finanças, como toda a gente, enfim, que é um omnipresente relativamente à nossa atuação. E em todos eles tenho tido relações fantásticas com os titulares das pastas, das respectivas pastas, mas devo-lhe dizer que naquelas onde existe uma relação pessoal, para além da relação de colegas, é sempre mais fácil tratar as coisas. E porquê? Porque eu confio plenamente. Se o Sr. Ministro do Ambiente me diz não pode fazer, é porque não pode mesmo fazer. E não é, vamos lá ver, 3 vezes, 10 vezes. Bem, eu sou assim, eu sou muito teimosa. Independentemente de ser a pessoa que conhece há 30 anos desde a faculdade. Exatamente. Ou seja, a questão... Bem, nós temos que ter características muito definidas e uma personalidade muito definida para assumir estes cargos. Porque senão não é possível. Não é possível pessoas inseguras ou pessoas que não tenham visões próprias e capacidade de mudar a sua visão, mas de uma forma muito assumida, não podem ocupar os lugares de ministros. E por isso, e porquê? Porque são influenciáveis. Nós não podemos ser influenciáveis e as decisões não se tomam no Conselho de Ministros de braço no ar. As decisões tomam-se por consenso. O ministro apresenta, nós dizemos, criticamos, apoiamos, dizemos, fazemos, damos aporos e depois se retira ou não retira para repensar, e é assim que se decide-se tudo por consenso. Aliás, o nosso primeiro-ministro é exímio nessas matérias, e ele seria o primeiro. O nosso primeiro-ministro é um homem inteligentíssimo, é uma pessoa com uma habilidade única para estabelecer consensos e nunca admitiria que ter ministros condicionados dentro do seu governo. Nunca admitiria tê-lo. E, portanto, eu considero que tenho uma experiência própria, um percurso de vida próprio, tenho uma capacidade própria e, portanto, não considero que não tenho que ser prejudicada porque o Eduardo também a tem. Aliás, como também considero que o Eduardo não tem que ser discriminado porque vive com alguém que tem uma capacidade política e profissional idêntica à dele. Sr. Ministro, obrigado pela entrevista que nos concedeu. Foi um prazer recebê-la aqui. E conto consigo para uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Sempre que for possível. Muito obrigada. Boa tarde. Foi o Sob Escuta desta semana.